Revisão Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Reservas de matrículas abertas. Olá, muito boa noite, Globo ouvinte. Boa noite a você, fera. Estamos aqui para mais um Revisão Globo FM. Para você, fera, que irá fazer o segundo dia do Enem. Trouxemos hoje a Globo FM para lhe ajudar com uma revisão de amanhã, os professores Menelau Júnior e Mônica, do Colégio Diocesano. Os dois... Morada. Exato, e mais sabendo que amanhã vamos ter literatura lá na prova de códigos e linguagens, né? O que é que você está esperando para amanhã, professora? Principalmente a compreensão de textos, né? Até porque o Enem não se prende muito a características de escolas, é muito mais a leitura, a reflexão, a interpretação e a adequação do texto a momentos históricos. A gente olha sempre, Mônica, né, com essa mudança que houve no Enem a partir de 2009, né, que começou a se dar uma atenção um pouco maior à parte de literatura, na verdade, né? Hoje a gente tem algumas questões, mas continua sendo aquela coisa de escolas literárias mais ou menos esperadas. O Enem não tem inovado muito nisso, não é? O modernismo continua sendo o carro-chefe dessa prova no aspecto de literatura? Modernismo, primeira e segunda fase. A primeira fase, principalmente em relação aos movimentos. Movimento pau-brasil e o movimento antropofágico. Não se espera muito de movimento verde amarelismo, de movimento da ANTA, não. Até pela questão histórica e de criticidade. Como são movimentos em que não exigem muita criticidade, muita análise de mundo, então ficam mais à margem. Como sempre ficaram, não é específico do Enem, não. Agora, o fera precisa mesmo estar atento ao movimento pau-brasil e ao movimento antropofágico, que na verdade trazem as mesmas ideias, as mesmas propostas. Ô Mônica, eu também observei que em algumas provas recentes, né, o Enem tem cobrado, por exemplo, o movimento do tropicalismo, né, o próprio Tom Zé tem aparecido, e às vezes não é o tipo de música que faz muito parte do universo do estudante, do jovem, né? É preciso dar uma olhadinha nisso também, creio eu, né, junto com a parte de história. Isso porque o Enem valoriza muito a linguagem, ou a riqueza linguística. E o tropicalismo traz muito isso. O aluno fera que durante todo o ensino médio teve a oportunidade de ver textos em linguagens diferentes, em observar, por exemplo, não só a questão da linguagem verbal, mas a linguagem não verbal, através também de quadros, de charges, de músicas, de poemas, ou seja, o Enem se prende muito a isso. E a compreensão do texto, claro. Evidentemente que tropicalismo tem uma certa coerência, porque vai se ligar também à história, certo? A um momento histórico do Brasil. E o Enem sempre cobra literatura junto com história, como deve ser, Menelau. Por quê? Porque a literatura ela não pode ser vista nunca separada. Sem o contexto. Tanto é que nós já tivemos poemas de Drummond em questões de geografia. Trechos do livro Vidas Secas, de Graciliano, junto com quadro de Portinari em prova de biologia. Ou seja, o fera ele precisa estar atento a um contexto, certo? Não estudar literatura por literatura, porque isso realmente não existe. É estudar literatura, mas observando o momento histórico, o tipo de linguagem do autor, né? Características da linguagem também é uma coisa muito comum. As questões regionais. Exato. As questões regionais, a ligação com outras formas artísticas, a pintura, a música, a escultura. Então, estudar literatura por literatura sozinha não é muito legal. Então eu preciso pegar, por exemplo, um texto de Graciliano Ramos, que aparece muito, e observar, bem, Graciliano faz parte da segunda fase do modernismo, é autor regional. E aí eu preciso observar, regional, mas que aspecto regional? A problemática da seca, o coronelismo, que são aspectos do Nordeste de 30 mesmo. E fazendo também uma ponte com os dias de hoje.
o que temos no Nordeste hoje que tínhamos no Nordeste de 30 e o que mudou? O tropicalismo, mas o tropicalismo a partir de que aspectos históricos? Então, é sempre isso. Ou seja, aquele aluno que tem condições de perceber o mundo à sua volta, ele se dá muito bem no Enem. Até porque toda a leitura é para trazer essa questão de contextualização, tanto do passado histórico quanto dos dias atuais. Inclusive, essa é uma preocupação minha, essa questão da contextualização, porque há muitas vezes o perigo da superficialidade na hora da redação, por exemplo. Sim. Né? Quando você tem a redação, é comum no Enem, ele tem um tema geral, mas há uma pergunta específica sobre aquilo ali. Por exemplo, há 3 anos, quando pediram sobre as redes sociais e os limites entre o público e o privado, Sim. é natural, pela força da expressão redes sociais, que o fera muitas vezes foque o texto dele nas redes sociais. E ele esquece o detalhe que estava sendo perguntado, que era justamente os limites entre o público e o privado nessas redes. Então você escutava o aluno saindo da prova e perguntava qual era o tema. Alguns diziam, não, o tema era para falar sobre internet. O outro era para falar sobre Facebook ou sobre qualquer outra rede social, esquecendo essa nuance, esse detalhe específico. O mesmo se deu com imigração. Né? Muitos alunos presos a uma palavrinha, Exato. Né? E quando, na verdade, precisa observar o todo. Em se tratando de redação, ora, o aluno pode e deve explorar muito a literatura na redação, principalmente nos argumentos de autoridade. E o aspecto histórico também é imprescindível no texto, né? Dissertativo. Você colocar no seu texto uma citação com versos de Drummond, que é muito valorizado pelo Enem. Enriquece. Com João Cabral de Melo Neto, que tem uma linguagem muito rica, inclusive de toda a história literária. Você vai encontrar poucos autores que explorem e que tenham uma capacidade linguística tão grande quanto a de João Cabral. Por exemplo, você coloca no seu texto um versinho de Morte e Vida Severina. Ora, enriquece muito. Enriquece. A temática da água, por exemplo, Sim. tá aí, corre o risco de cair, talvez, alguma coisa, sim. né? Então, ter uma citação dessa pode ajudar, né? E há versos no próprio João Cabral e em Morte e Vida Severina que cabe para quase todos os temas, certo? Por exemplo, e não há espetáculo mais belo que o espetáculo da vida. Ora, isso cabe para diversos temas. Né? Você pega alguns versos de Drummond também que cabem para os mais diversos temas. Ou seja, naquele momento, ele não está mostrando que apenas sabe técnicas de redação, mas ele está mostrando que tem um olhar mais amplo. E que é capaz de associar várias áreas do conhecimento de relacionar, em relação àquele tema. Não é? Né? Então, é riqueza, porque algo muito cobrado na redação do Enem é a questão da criatividade. E às vezes o aluno fica se perguntando, mas como criatividade? Se a dissertação é tão fechada, né, com regras tão fechadas. Aí está a questão da criatividade. Você conseguir trazer de um poema que você leu no ensino médio, de um livro que você leu, mas saber que aquilo está associado a problemas vividos hoje. Ainda que alguns livros estejam bem datados, por exemplo, é geração de 30, é geração de 45. Mas há problemas no Brasil que são seculares, né? E que precisam desse aporte para você entender algumas questões sociopolíticas de hoje, mas que já estão presentes na literatura de 30, na literatura de 1800. Bem antes, você que é fã de Castro Alves, sabe que referências a Castro Alves num texto que fale sobre a problemática racial no país, né, sem dúvida alguma, enriquece o texto, né, passa uma ideia de credibilidade também, porque o corretor olha para aquela redação de uma forma diferente. Ele olha e até pensa, né, essa pessoa aqui conhece literatura, é capaz de associar o que viu na escola com questões cotidianas, não é isso? Falando em Castro Alves, você vai ver que Castro Alves, em 1800, e tinha uma visão muito à frente do seu tempo, mas ele vai se preocupar já com, por exemplo, a educação,
né? Ele vai dizer que não acredita no desenvolvimento em um momento em que está se falando no Brasil com outras ideias, já está se falando em relação à república, à abolição de escravos. E aí Castro Alves vem dizer, não adianta nada disso se não tivermos educação. E aí, em um poema belíssimo, ele vai fazer uma louvação ao livro, certo? E diz, livros à mão cheia, por quê? Porque, ora, quanto mais livro, mais chance de desenvolvimento, certo? A mesma coisa com o voto da mulher. Ora, a mulher só vai votar no Brasil em 1932, mas em 1800, Castro Alves já está escrevendo artigos para os jornais dizendo essa república só vai ser uma república de verdade se for uma república de homens e de mulheres. Uma república em que homens e mulheres possam votar e ser votados. Em 1800, quando nem sequer o homem votava. O aluno que tem esse conhecimento e que sabe fazer uso dessa ideia, claro que ele vai ter mais condições de fazer uma análise histórica, ele vai ter mais condições de fazer uma análise filosófica, de compreender mesmo a ideia e de associar isso em sua redação. Ou seja, aquilo que eu falava no início, a literatura ela vai dar um aporte. E essa questão da história é imprescindível, né, Mônica? A gente não tem um assunto sequer que possa ser cobrado no Enem que não possa ser visto à luz da história, né? E não é que ninguém vai usar a história como um sofá em que se senta e pronto, mas é uma espécie de trampolim. A gente precisa olhar para o passado para enxergar o hoje, para explicar o hoje e para pensar no futuro também, né? Eu costumo dizer isso nas minhas aulas de redação, que o aluno que é bom em literatura e bom em história, ele de alguma forma sai com um pezinho à frente na redação. E por isso que o Enem cobra tanto em suas competências linguagem. Linguagem, as diversas formas de linguagem, as diversas formas de expressão, exatamente porque é através da linguagem que o aluno vai colocar as suas ideias e vai compreender as ideias de outras pessoas. Você pega uma linguagem de Castro Alves, você pega depois a linguagem de Raquel de Queiroz, que é extremamente coloquial. Você pega um texto de Drummond, que tem uma linguagem gramaticalmente perfeita, certo? Mas que, ainda que seja gramaticalmente perfeita, não é aquela linguagem pesada, pomposa, difícil, pomposa. É uma linguagem simples, tanto que há textos de Drummond que mais parecem uma conversa do que propriamente um poema. E olha que estamos falando de um dos maiores, se não o maior poeta da nossa história. Eu arrisco dizer o maior, viu, professora? Não sei se a senhora concorda, mas eu concordo. Aliás, eu concordo muito com você. Concordo demais com você, Menela, principalmente em se tratando de língua portuguesa. Certo, pelo menos nisso. Como ninguém aqui vai discutir política, dá pra gente conversar tranquilamente. Até porque se fôssemos discutir política, estaremos diante das competências do Enem. É verdade, mas é melhor não aqui. Revisão Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Reservas de matrículas abertas. Você falou aí da linguagem, Mônica, e a gente pode lembrar que a competência da área 8 é essa competência específica da linguagem, né? Tem gente que costuma dizer, a competência da gramática. Não é necessariamente a competência da gramática, a habilidade da gramática é a habilidade 27, em que o aluno deve reconhecer os usos da norma padrão, mas antes você tem as habilidades 25 e 26 que tratam exatamente disso, de ser capaz de reconhecer num texto as variantes linguísticas, né? E também ser capaz de reconhecer se a variante linguística está adaptada ao contexto, né? E normalmente a gente vê alguns textos modernistas com esse tipo de exploração por causa dessa linguagem modernista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, o que é que o Fera pode esperar, por exemplo, num texto modernista com essa abordagem de variação linguística. Bem, até o início de 1900 existia a linguagem falada e a linguagem literária. Quando se tratava de linguagem literária, então era aquela linguagem perfeita, em sentido de gramática, em sentido de vocabulário. Rebuscada às vezes. Rebuscada muitas vezes. O próprio romantismo que se propôs a abrasileirar não avançou muito. Mas no início de 1900, Lima Barreto ele dá o pontapé inicial.
porque é Lima Barreto o primeiro que vai ousar, e é ousadia mesmo, colocar a linguagem coloquial com status de linguagem literária. No momento não é compreendido de forma nenhuma, e aí o acusavam de que não sabe nem escrever, que é um negro, mulato, que não aquela sabe escrever. tradição também de ensino de língua que a gente tem de certo e errado, que está até hoje. Exato. O aluno sempre chega para a gente e perguntando se isso é certo ou errado. Para ele não existe o meio termo, né? Não existe a adaptação à situação. Para ele ou é certo ou é errado. Acho que essa visão é secular, né? Tanto é que os meninos pegam um livro de Lima Barreto hoje e dizem, professora, isso aqui está muito certo. Por quê? Porque há o que a gramática normativa considera erro de regência, de concordância, muitas vírgulas empregadas de forma incorreta ou não empregada quando deveria ter sido. E aí é um avanço num primeiro momento. Claro que ele não é compreendido, mas aí vem os modernistas de 22, principalmente Mário e Oswaldo de Andrade, que vão dar realmente fazer essa implantação. Bem, nós agora não temos mais a menor distância entre linguagem falada e linguagem literária. Manuel Bandeira também vai explorar muito, até que no poema Evocação a Recife, o próprio Bandeira diz, as notícias não me chegavam pelos jornais, me chegavam pela língua do povo, a língua errada do povo, e aí ele corrige no verso seguinte, língua certa do povo. E aí ele diz, porque o povo é que fala esse português gostoso. Ou seja, os grandes intelectuais da época começam a entender que colocar uma linguagem diferente é afastar muitas vezes o povo dos livros. O povo não se via no livro. Agora não, ali ele vai se ver e vai se ouvir também. Coloca-se isso até com um certo exagero na década de 20, e certo exagero por quê? Porque também se comete alguns erros. A questão da imposição. É assim que se escreve, agora tem que se usar a linguagem coloquial e pronto. Que foi um erro. Na década de 30, aí nós vamos ter algo mais amadurecido. Continua-se sim a usar a linguagem coloquial, mas de forma mais equilibrada. E o próprio Graciliano agora é quem vai sofrer as críticas, por quê? Porque Graciliano escrevia gramaticalmente perfeito, inclusive era considerado extremamente chato nesse sentido, porque não admitia uma colocação pronominal incorreta. No entanto, traz o regional através do vocabulário. E aí, qual a crítica? Por exemplo, no livro São Bernardo, o narrador de São Bernardo é um homem semi-analfabeto. E se pensa, como é que ele pode narrar com uma linguagem tão perfeita? Certo? Como é que ele consegue empregar tão bem, até parece que estudou língua portuguesa com o professor Menelau Júnior, certo? De tão perfeito que faz em suas colocações. Mas o vocabulário não, o vocabulário é completamente regional. Ou seja, Graciliano, que era o grande, certo? Consegue unir duas linguagens completamente diferentes. A linguagem da gramática normativa com a linguagem regional. Agora, sobre linguagem ainda, a gente vai ter um outro aspecto também, além dessas questões que são exploradas, os regionalismos, as marcas populares, né, que sempre aparecem. Então, há também as marcas de registro, que são justamente aquelas de adequação, tanto de vocabulário quanto de sintaxe em relação a determinados contextos. Mas outra coisa que a gente também tem encontrado no Enem é a exploração da linguagem dessas novas tecnologias, né, Mônica? É a competência da internet, como a gente costuma dizer, que é a competência 9. Então também é uma coisa que o Fera precisa estar ligado amanhã, porque ele vai encontrar também textos que falam sobre essas novas tecnologias, sobre essa linguagem. Eu sou quase capaz de apostar que vamos ter alguma coisa falando de WhatsApp nessa prova. Né, que foi, ou talvez do Secret, que foi um aplicativo que, de certa forma, fez um sucesso no país este ano, acabou sendo censurado, e aí eu acho que se pode explorar isso. O WhatsApp traz uma linguagem que já tinha aparecido lá em programas de mensagem instantânea, né, mas eu acho que o WhatsApp aprofundou definitivamente isso. Né? Hoje, muita gente não liga mais, usa o WhatsApp o tempo todo. Sim. Não é? E no início dessa coisa de internet, havia uma discussão muito grande sobre o internetês. Sim. Muita gente de cabelo em pé, achando que isso ia atrapalhar, que ia contaminar, né? E hoje o que a gente vê é que não era bem assim. Parece que o jovem sabe distinguir muito bem o ambiente virtual
do ambiente real. Aí nesse sentido, Menelau, a gente não pode esquecer das imagens, a leitura de imagem, que é muito explorada. Exatamente, né? exatamente. Porque aí você não manda uma mensagem só com o texto verbal. Tem muita Quase imagem. sempre o texto verbal acompanhado de uma imagem. Na verdade, a gente vive numa sociedade imagética. Sim. A gente vive cercado de imagens, né? E o Enem adora explorar isso. Em quadros, em charges, em Publicidade. tirinhas, em publicidades, certo? E você não pode se preparar simplesmente para interpretar o texto verbal. Exato. Né? Aí, É necessária a interpretação do texto verbal e também é necessária a interpretação do texto não verbal. que é uma dificuldade porque a educação escolar que todo mundo recebeu é para o texto verbal, é para o texto escrito. Então, muitas vezes o candidato ele pega uma tirinha, ele pega uma charge, o próprio texto publicitário ele se liga no que está escrito, mas ele muitas vezes não atenta para detalhes da imagem, não é? Da imagem publicitária, da tirinha, às vezes se explora o formato do quadrinho, o formato do balão, isso pode ser explorado e muitas vezes passa despercebido, né? Acho que você, como professora de literatura, percebe essa dificuldade na hora de trabalhar com quadros, por exemplo. Os alunos têm muita dificuldade. As vanguardas europeias devem estar amanhã na prova. E antes, bem antes, os quadros barrocos, que são belíssimos, mas que você precisa atentar não só para a beleza do quadro, mas para todo um aspecto histórico também aí, certo? Religioso, porque nós vamos ter a temática religiosa, mas a temática religiosa sempre mostrando o humano. E se é para mostrar o humano, é para mostrar a vida com seus problemas, com suas limitações, o homem com suas fraquezas. E muitas vezes o aluno não consegue perceber isso como um todo. Bem, se você está estudando texto romântico, você não pode deixar de ver a pintura romântica. Se você está vendo Gregório de Matos, você também não pode deixar de ver quadros barrocos. Isso é de suma importância. E quando chegamos ao realismo, certo? Que aí vai trazer quadros belíssimos, mas com um teor crítico muito grande, principalmente em relação às famílias e às instituições em geral. Chegando ao modernismo, não dá para fazer prova de Enem sem ter uma noção do que foi, pelo menos, noção mesmo, a obra de Portinari, que é explorada ano após ano. E a gente deve se perguntar, ora, se o Enem valoriza tanto Portinari, então por que é que eu não vou... Porque é que eu vou para a prova do Enem sem ter visto, sem dar uma olhadinha, certo? E a temática de Portinari é extremamente ampla. Esse é um dos motivos pelo qual é tão explorada, porque dá para falar de tudo através das obras de Portinari, desde as brincadeiras de infância, a questão da discriminação, a situação do trabalhador, a situação de seca no Nordeste, a fome, o êxodo rural, o trabalhador das fábricas, o trabalhador da construção civil, o pescador, enfim. Você tem uma amplitude tão grande de temas em Portinari que, através disso, dá para discutir todas as questões. Sendo assim, é muito até fácil para quem organiza as provas do Enem colocar Portinari, porque o adequa a todas as situações. E é bom que o FERA esteja preparado, porque questões que exploram imagens normalmente são aquelas também fundamentadas numa das competências que pede para você comparar textos. Sim. Então é muito comum isso, né? Você Sim. vai ter uma imagem e você vai ter um texto, como você estava dizendo aí, que fala de certa forma daquela imagem. O Enem muitas vezes pede para que o aluno perceba onde há convergências e divergências entre a imagem e o texto escrito, como a gente costuma dizer, o texto verbal, né? Eu acho que é uma necessidade de ficar atento a isso, né, Mônica? E eu também arriscaria, sabe, amanhã para alguma coisa em relação talvez ao cubismo e ao surrealismo. Sim. Essas vanguardas europeias praticamente caíram todos os anos desde 2009, né? E acho que o Fera pode dar ainda hoje à noite, aí depois que acabar aqui o programa, ele pode dar uma olhadinha lá no Google, pesquisar alguma coisa. Ver expressionismo. Né? Expressionismo, é verdade. Né? Expressionismo. O que aparece mais? Expressionismo, certo? Em relação a quadros, certo? Expressionismo, porque aí vem Portinari, vem Lázaro Segall, vem Anita Malfatti,
que aparece muito, certo? Cubismo, e o cubismo porque dá muitas possibilidades de interpretação. Picasso, principalmente. Né? Picasso, principalmente. Inclusive, observando questões de espaço mesmo do quadro e tudo aquilo que os cubistas conseguem com os quadros. A falta de perspectiva, né? Ou a possibilidade de ter várias perspectivas numa imagem exato, só. Né? O recorte, a questão histórica, as formas geométricas. Então, o expressionismo é muito usado. Expressionismo e cubismo são os mais usados, que estão muito, muito ligados a tudo aquilo que os nossos regionalistas de 30 vão colocar em suas obras. A exploração da Segunda Guerra Mundial não... Picasso tem um quadro interessante, né? Sim. O Guernica. Leva até o nome da cidade dele, né? E aí, ali, você analisar aquele quadro sem um aporte histórico fica muito complicado. Por quê? Porque, primeiro, a fragmentação. É verdade. Né? Depois você tem imagens que parecem que estão dissociadas quando, na verdade, não estão. Então, precisa, sim, do aporte histórico, precisa entender o que foi Guernica, porque muitas vezes ainda se prende muito a questão de beleza, né? Que quadro feio. A estética cubista foge aos nossos padrões atuais, digamos assim. O modernismo vai pregar né? isso. O modernismo vai pregar, olha, não é a função da arte, não é só de beleza, não. Porque até porque o conceito de belo também mudou ao longo muda o tempo todo, né? E foge também, por quê? Porque o que é que eu quero expressar com o meu quadro, o que é que eu quero mostrar. Há uma história até interessante, alguns colocam como lenda, a respeito de Guernica. Conta-se que a primeira vez que foi exposto, havia alguém lá olhando o quadro e estava tão impressionado com o quadro que chega a ver Picasso ao seu lado, a pessoa nem sequer percebe que é o próprio Picasso, né? E aí diz, mas que coisa feia. Quem fez isso? E aí Picasso tranquilamente responde, vocês fizeram, eu só pintei. Ou seja, isso diz tudo sobre a tendência, o que se quer com o quadro. Eu não quero mostrar beleza, e eu até gostaria de mostrar algo belo, mas o que eu vejo é o feio. Né? O que eu vejo é a guerra. Como é que eu posso mostrar de forma bela uma cidade que foi bombardeada? Como é que eu posso mostrar de forma bela uma mãe com um filho morto nos braços? Então, na verdade, aí essa questão é muito relativa de beleza. A beleza é sim um dos fundamentos, é sim uma das funções da arte, mas não só. Eu preciso entender a arte como de uma forma muito ampla. E aí vem a literatura, e aí vem a pintura, vem a escultura, certo? Dentro, claro, de questões sociais. Eu acho que isso, de certa forma, resume o que esse fera vai encontrar amanhã. Uma prova extremamente contextualizada, não é? Ele precisa ter essa visão bastante ampla para poder responder as questões. É uma prova trabalhosa, né? Das provas do Enem costuma ser a mais longa, porque são 45 questões e praticamente 45 textos. É um texto para cada questão. Então é uma prova que o fera precisa ter também preparo físico, ele precisa ser esperto para, a meu ver, procurar primeiro aquelas questões fáceis. Se ele percebe uma questão, um nível de dificuldade maior, ele deve deixar mesmo para depois, né? Para ir respondendo aquilo que é fácil, para ganhar tempo, na verdade. Que amanhã também é uma prova, uma luta contra o tempo, né? Você vai ter uma redação, prova de códigos e prova de matemática, que é uma prova cansativa, não é? Com 5 horas e meia para isso tudo aí. Então você tira aí 1h30 para redação e passar gabarito, sobram 4 horas, 2 minutos e um quebradinho por questão. Então precisa ser um aluno que tem hábito de leitura, né? Porque quem não tem vai se cansar, infelizmente. Claro, o aluno que tem o hábito de leitura, ele cansa menos, porque aquele não é tão novo. Exato, não é? Exato. Outra coisa, ler com a caneta, né, na mão. Se der para levar aquele tipo que grifa, né? Sublinhando grifando ideia principal. Exato. Certo? Porque aí ajuda muito na leitura. Sem dúvida. Né? Sem dúvida nenhuma. Quando tiver texto e imagem, procurar por associação mesmo de semelhança de início,
certo? O que há de semelhante e depois o que há de diferente, certo? Mas começar sempre pelas semelhanças. Se o quadro é grande demais, tem muita figura, como é o exemplo de Guernica, de que falávamos há pouco, é cortar, certo? Colocar em esquadros mesmo, dividir o quadro em 6 partes, pelo menos, e aí analisar parte por parte, porque aí fica mais fácil você ter uma imagem geral, fica mais fácil de compreender, até porque se você olha para o Guernica por inteiro, você acaba se perdendo. Mas se você olhar por esquadros, se você divide, vai ficar mais fácil você perceber principalmente os detalhes. E observando essas partes, compreendendo o todo. E compreender o todo. Aí você tem uma leitura geral depois, mas porque você conseguiu perceber coisas que, olhando no todo, passariam desapercebidas. Né? Exato. Bom, eu queria deixar um abraço aí para os feras, né? Deixar um abraço também para a professora Mônica. A gente está na torcida para que amanhã dê tudo certo. A gente tem confiança nisso. Foi feito um trabalho muito sério ao longo do ano, né? De muita interpretação, de análise de textos, de reflexões linguísticas. E estou bastante animado, viu, professora? Que amanhã os nossos alunos vão se dar bem nessa prova. E também, Menelau, quero deixar um abraço para Moisés, para os nossos alunos, para aqueles que não foram nossos alunos. Estamos agora no mesmo barco. Amanhã estaremos mesmo torcendo por todos vocês. É bom lembrar que o nervosismo é normal, mas não se deixar levar. Você precisa ter confiança, você estudou, você aprendeu. Exato. Né? E acreditar mesmo que é possível, e é muito possível, até porque amanhã você vai estar lidando com conhecimento. E conhecimento é a chave de pra tudo. Né? Para tudo. Que o seu futuro comece amanhã então, fera. Exatamente. Moisés, um abração para você, abração, Mônica, tudo abraço, de bom. Menelau, abraço para todos, boa noite. Muito bem, obrigado à professora Mônica, ao professor Menelau. Acredito que vocês ajudaram bastante os feras. Revisão Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Reservas de matrículas abertas. E para falar sobre matemática e suas tecnologias, que será uma das áreas abordadas amanhã no segundo dia de prova do Enem. E quem irá tirar as dúvidas dos feras são os professores Marcelo Araújo e o professor Marquirael. Sejam bem-vindos, professores. Boa noite. Boa noite, Moisés. Boa noite, feras. Hoje nós vamos falar sobre a prova de matemática do Enem, onde nós temos uma prova bastante longa, né? São 45 questões, de um total de 180 questões objetivas. E a importância de você ter 25% da prova de matemática, né? Da prova do Enem, sendo de conceitos de matemática, né? Então o fera tem que ficar bem atento ao que vai fazer na prova e aos conteúdos que serão abordados, né? Nós temos assuntos muito importantes que serão abordados na prova do Enem e que geralmente são assuntos tradicionais também na prova do Enem, né? A variação de um ano para outro é muito pequena. Então, é até vamos dizer assim, um caminho que o fera tem para se preparar de uma forma, né, legal para fazer a prova do Enem. Boa noite, Moisés. Em continuação ao que o nosso colega Marcelo falou, eu sou o professor Marquirael e também vejo a matemática no Enem algo muito forte para o candidato, pois ele terá um segundo dia pesado, onde metade do segundo dia é matemática, então ele tem que estar atento às questões, entender por que a matemática tem esse peso, muitas competências envolvendo, ao qual nós vamos citar alguma delas logo mais, que ele deve ficar atento e perceber que a matemática hoje, tratada no Enem, ela é uma matemática que foi melhorada a cada ano e cada ano as questões vêm com um nível melhor, mais específica do que vinha anteriormente. Então vamos nos preparar para ouvir bem as competências e ver aquelas que vai nos dar mais condições de resolver as questões e mais atenção em alguns tópicos que vamos citar. Fora, né, professor Marquirael, que nós temos assuntos que sempre são abordados nas provas, né? Como porcentagens, probabilidades, funções afim, função quadrática. Com né? certeza. Fora, e não deixando de mencionar a geometria, né? É pesada e a parte de área e volume está sempre presente e nós temos várias questões aí todo ano que
os feras devem estar atentos, porque fica claro que não é só decorando fórmulas, não só decorando fórmula vai resolver, mas que temos que estar atento a coisas básicas do dia a dia que serão trazidas e que serão representadas na nossa matemática vista na sala de aula e no decorrer do ano letivo. É bom o fera também estar ciente que, se já comentaram ou se alguns já fizeram a prova o ano passado ou conhecem pessoas da própria família ou amigos que fizeram a prova, e eles devem estar cientes que o ano passado o peso maior da prova de matemática foram justamente as questões de geometria, né? Foi que deu um peso maior à prova de matemática do ano passado. E não podemos esquecer que a questão de geometria, tanto a plana como a espacial, ela tem uma importante porcentagem no total. Não só ela, mas as questões de proporcionalidade, que vamos ver as questões envolvendo as grandezas, o sistema métrico decimal. Então nós vamos ter que abordar aí vários assuntos para que generalizar e conseguir um conteúdo maior. Revisão Globo FM. Bom, gente, é bom também que o fera fique atento ao seguinte critério, que a prova de matemática do Enem, ela é composta primeiro de competências e habilidades, né? São 7 competências e 30 habilidades. E isso aí já serve de um norte para o aluno, para o candidato, saber quais são os assuntos que serão abordados na prova do Enem, né? Isso faz com que ele não seja pego de surpresa na prova. Então, se você tiver uma noção das competências e habilidades, vai ficar melhor para você fazer o seu estudo, né? E também realizar uma boa prova de matemática. Então, eu vou citar aqui a primeira competência, a competência 1 do Enem, tá? Para a gente fazer uma análise. Ela diz o seguinte: competência 1. Construir significados para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Bom, onde nós podemos destacar duas habilidades que são cobradas nessa competência, que é a de identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. E, além disso, avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Bom, o que é que nós podemos deduzir a partir daí, professor Marquirael? Bom, temos que ver que padrões numéricos e princípio de contagem, ela se torna bem presente em situações das questões do Enem, primeiramente onde nós percebemos aquelas figuras que vêm repetidas, ampliadas com quadrados, triângulos, palitos, estão sempre presentes, e os alunos devem ver que não é apenas uma brincadeira, é porque faz parte de uma competência presente e que está relacionada diretamente no dia a dia. E nós devemos ficar atentos também, quando se fala em padrões numéricos, você perceber um padrão numérico, a gente não pode esquecer as questões de lógica, né? As sequências lógicas também, que levam ao candidato, na hora da prova, a tentar descobrir alguns padrões que nem sempre são fáceis de serem percebidos, né? É onde faz parte da questão da cobrança do Enem, sobre que o aluno fique atento à questão da lógica, né? E a questão da prática, né? Os alunos têm que estar praticando essas questões, porque o raciocínio ele vai cada vez mais ampliando e ele vai tendo uma visão mais aberta de certas questões. Além disso, nós também podemos citar algumas operações básicas da matemática que muita gente tem dificuldade hoje em dia, em relação à adição, subtração de frações, né, com denominadores diferentes, que é um cálculo que se pratica todos os dias, mas muita gente ainda tem dificuldade no cálculo, né? A divisão, né, que é um terror hoje, até porque não somos contra a tecnologia, é bom que se use, mas em alguns momentos isso vai ser prejudicial, o uso de calculadoras, né? Não vai ser possível. Não vai ser possível, justamente. Revisão Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Reservas de matrículas abertas. Agora nós vamos observar a competência 2, onde ela relata utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Dentre elas podemos destacar duas habilidades
que fazem presente a identificar características de figuras planas e espaciais, além da utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma como solução de problemas do cotidiano. Bom, professor Marquirel, nessa identificação de propriedades sobre figuras planas e espaciais, é bom que o candidato fique atento que quando se fala em geometria, nem sempre as questões são de cálculo de áreas e volumes, né? Com certeza. Às vezes o exercício ele cobra só o quê? Que o candidato tenha uma noção da construção geométrica, né? Então, como se constrói um trapézio, ou como se constrói uma figura geométrica espacial, um cubo, um paralelepípedo, uma pirâmide, né? E até relacionar objetos que trazem essas visualizações no dia a dia. Isso, né? no cotidiano, né? E muitas vezes são questões simples de se resolver, mas muitas vezes falta também a noção de espaço e forma, né? Que tanto o Enem cobra. Essa noção de espaço e forma ela é importante para o aluno, que ele tenha uma noção maior do tridimensional, né? Isso. Que ele possa ver a figura numa posição e possa imaginá-la em outras posições, né? Com certeza, né? Nossa visão é muito prejudicada pelo nosso plano, né? Nós deixamos muito de observar as figuras em espaço tridimensional. É uma das características que acabam prejudicando o nosso aluno, a ele não ter essa habilidade em visualizar e interpretar corpos em 3 dimensões, e isso é muito cobrado e nós temos visto que está repetitivamente presente. Isso, e que inclusive foi bom o senhor citar, porque uma das habilidades que são cobradas é que o candidato tenha a noção da forma tridimensional e que ele consiga representar no bidimensional. Isso. Então é importante você saber fazer essa conversão, né? Vamos dizer assim, do 3D para o 2D. Né? Isso. Agora vamos falar sobre a competência 3. A competência 3 diz: construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Né? E aí nós podemos citar algumas habilidades, vamos dizer assim, mais específicas para a competência, que é utilizar a noção de escalas e avaliar propostas de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos, relacionando grandezas e medidas. E aí, professor Marquirel, o que a gente pode comentar sobre essa competência 3? Nessas competências aí, a habilidade que você citou na escala, né, nós temos visto grande quantidade de erros nessa questão, né? Já foi analisado entre nós, professores, que os candidatos acabam vendo as questões de escala de maneira conturbada, porque ele acaba levando a relação entre escalas em uma dimensão para 2 dimensões e 3 dimensões. E o Enem acaba colocando questões de escalas envolvendo áreas e também envolvendo até volumes. Então nós temos que estar atento para não transformar isso apenas em uma regra de 3 simples e acabar nos equivocando. Isso, até porque o candidato, geralmente o aluno, ele tem já uma noção muito boa de escala quando se trabalha com geografia, né? Transformar, sei lá, uma medida de um mapa numa medida real, ou fazer o contrário, pegar uma medida real e converter para uma medida no desenho, que é a escala de comprimento, né? Isso. E como o professor Marquirel citou agora, nem todas as questões de escala se referem a comprimento. Nós temos também as escalas de área, onde a ideia é que o candidato saiba pegar a escala de comprimento e converter para uma escala de área, né? E como é que se faz essa conversão, professor Marquirel? Não podemos esquecer que o real vai estar para o desenho, assim como a área real está para a área do desenho. Só que não podemos esquecer que a medida do desenho para a medida real tem que estar elevada ao quadrado, né? Não podemos tratar sem colocar esse quadradozinho aí na medida de dimensão de comprimento ao quadrado, para não acontecer equívocos e erros que não são considerados, assim como o volume. Quando pegamos questões onde temos cones, né, um cone menor dentro de um cone maior, como já aconteceu, e outros, que aí nós podemos usar a relação de volume, né, onde o volume menor está para o volume maior, assim como a altura menor está para a altura maior, só que ao cubo. Não é isso, professor? Justamente. E também vale salientar essa relação das grandezas, né, do sistema métrico decimal com a geometria, né? Então, além do candidato saber calcular volumes
dos sólidos geométricos, áreas das figuras planas, ele também tem que saber as conversões, né? Sei lá, trabalhar transformar um metro quadrado num decímetro quadrado, né? Isso. Ou converter de quilômetro cúbico para litros, né? Tem que estar sempre atento a essas observações e principalmente aquelas que transformam decímetro cúbico em litros, né? Justamente. Metro cúbico em litro está sempre ali e nós não podemos vacilar. Revisão Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru, tradicionalmente inovador. Reservas de matrículas abertas. Como competência 4, temos que construir noções de variação de grandezas. Como habilidades, temos avaliar a relação de dependência entre grandezas, resolver problemas de variação de grandezas direta ou inversamente proporcionais, analisar informações envolvendo a variação de grandezas e avaliar a proposta de intervenção na realidade. Essa fizemos questão de destacar várias habilidades, pois ela é que vem trazendo muitas questões, né? Aí eu queria o professor Marcelo aí só lembrasse aos ouvintes e aos nossos feras o que está relacionado a essas grandezas. Bom, quando se fala em relacionar duas grandezas, a primeira coisa que vem à mente são as questões envolvendo funções, né? Porque as funções elas relacionam duas grandezas, uma grandeza, uma variável chamada de dependente, outra variável independente. Então o candidato tem que ter essa noção do que é uma variável dependente, o que é uma variável independente, né? Porque são inúmeras as questões do Enem que pedem que o candidato pegue uma situação problema e converta, encontre uma fórmula para se resolver aquele problema, né? E aí ele tem que ter essa noção do que é variável dependente, o que é variável independente, para que ele consiga construir essa fórmula, né? E sem contar que todos que estão ouvindo agora, que já participaram, que já perceberam aquelas questõezinhas de divisão proporcional, né? Isso. Uma herança, tenho para dividir, eu tenho um valor para dividir entre empregados, entre trabalhadores, entre filhos, então está sempre presente e nós temos que dividir ela ou diretamente ou inversamente proporcional. Isso, que é bom lembrar que nem toda divisão proporcional é direta, né, professor Marquirel? Com certeza. Nós temos a proporção inversamente, né, a divisão inversamente proporcional, que muitas vezes complica o candidato, né? Com certeza. Porque perceber que duas grandezas são inversamente proporcionais, né, acaba gerando alguns problemas na prova, né? Em algumas questões ele relata, ele já cita que elas são inversamente proporcionais, mas em outras ela fica implícita, né? E você vai ter que, ao ler, tentar identificar. Revisão Globo FM. Bom, gente, vamos falar agora sobre a competência 5, que ela diz assim, ó: modelar problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. Qual a álgebra aparecendo, professor Marquirael? Linda. A álgebra tem como habilidade aqui, né? Vamos citar algumas habilidades, a questão de interpretar gráficos cartesianos que representam relações entre grandezas, como também resolver problemas com conhecimentos algébricos, né? A álgebra acaba muitos feras pensando só, né? Só pensando no sistema, né? Sistema de 2 variáveis, 3 variáveis, mas o Enem traz muitas questões geométricas envolvendo a álgebra, trabalhar com as letrinhas, né? Onde os alunos fazem, professor, quando é número já é difícil, cheio de letrinha, né? Mas temos que ver que a álgebra vai estar presente e em várias questões de geometria relacionado, não só os nossos sistemas, né, lineares. Isso faz, esse tipo de problema que o professor Marquirel citou, faz também com que o aluno perceba a importância, né, do estudo da álgebra, né? Porque muitos alunos que fazem o 8º ano, principalmente, né, sentem muita dificuldade com a álgebra, primeiro em relacionar com situações práticas, né? Por exemplo, quem nunca se chateou, vamos dizer assim,
com o quadrado da soma de dois termos, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quantas vezes a gente escuta o professor de matemática falando isso em sala de aula, né? E os nossos alunos? Sempre reclamando. Aterrorizado. Eu vou ter que decorar isso, professor? Isso. Né? E a prova do Enem, ela faz isso, com que o candidato perceba a importância do estudo da álgebra, né? Além dessas propriedades dos produtos notáveis, de fatorações, né? E que ele possa utilizar em alguns momentos para resolver problemas que nem sempre são de álgebra, né? Às vezes são problemas geométricos, como foi citado, cálculos de áreas, né? E através desses cálculos ele vai aprendendo ou já tendo uma noção do que se deve estudar em álgebra, da importância de ter estudado a álgebra, né? Isso. Além de muitas questões hoje vamos dizer, de relacionar o dia a dia. Pessoas que vão em uma lanchonete, cai muito, a gente sempre está vendo presente questões de lanchonete, de restaurante, envolvendo um sistema linear, onde o candidato não está com o sistema pronto e ele vai ter que, ao ler a questão, montar esse sistema algébrico e ter todo aquele desenvolvimento visto na escola, que parecia algo que no Enem não iria cobrar, e hoje nós vemos presente em algumas provas. E uma característica também que a gente sempre cita, né, e que o Enem não perdeu durante todos esses anos, é essa questão de avaliar a proposta de intervenção da realidade, né, na realidade. Porque é uma matemática voltada para o cotidiano, né, das pessoas, para o nosso dia a dia. A prática, a matemática, assim, vamos dizer assim, no modo mais prático possível, né? Que é um desafio enfrentado por nós professores, né? Por nossa matemática, onde quando nós fomos cobrados, nossas questões não estavam tão próximas da realidade. Eram questões mais práticas e objetivas, iguais às dos nossos livros didáticos. E o Enem foge um pouco dos nossos livros didáticos, né? Trazendo, alguns livros já estão se adaptando a essas questões, mas não devemos esquecer que, né, nosso material, ele traz muitas questões que já estão cada dia mais se aproximando dessa contextualização e dessa relação com o dia a dia. Lembrando que, como nós já estávamos conversando anteriormente, que também essa matemática abstrata, né, que muitos reclamam, uma função trigonométrica, uma geometria analítica, né, professor Marquirel, ela tem grande importância também, né? Não só a matemática prática, principalmente para os nossos candidatos que irão fazer algum curso de exatas no ano que vem. Nossa bela engenharia, né? Justamente, né? Então esses candidatos, eles têm que ter uma noção muito boa desses assuntos que são considerados geralmente como assuntos mais chatos, mais abstratos, mais difíceis de se compreender, né? Que chegam pra gente até falando, professor, no Enem não cobra desse jeito. Isso. O Enem não apresenta essas questões nesse nível, mas nós não podemos nos preocupar somente em passar no Enem. É importante, consequente, estamos nos preparando para isso, mas estar na universidade, vamos enfrentar uma matemática um pouquinho mais avançada, né? E a cada ano que vai passar lá dentro, ela vai se tornar mais avançada e nós temos que estar preparados com a base para receber esses conteúdos e não sofrermos tanto. Isso, e nós temos também recebido notícias sempre de vamos dizer assim, estimativas, né, de dados estatísticos de pessoas, de desistência, né, de evasão nas universidades, justamente por essa dificuldade de se compreender conceitos como esse que nós estamos comentando aqui, né? Isso. Então é muito importante que o candidato tenha em mente isso que o professor Marquirel falou. Não se prepare só para o vestibular, se prepare para a vida. Isso. Nossos cursos de engenharia estão precisando de alunos capacitados, né, que não saiam, não se assustem com a matemática, mas que achem realmente ela o que nós achamos, né? Bela. Justamente. E prazerosa de trabalhar. A competência 6 traz interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Como habilidades, temos utilizar informações expressas em gráficos e tabelas para fazer inferências, como resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E aí, professor Marcelo, o que podemos citar?
Bom, primeiro, o candidato, ele tem que ficar atento ao seguinte detalhe, que nós sabemos e muitas pessoas sabem disso, já conhecem, já tem pelo menos uma noção disso, que gráficos e tabelas, né, análise de gráfico, análise de tabelas, é o assunto mais cobrado nas provas do Enem, né, de todos os anos. Então esse é o assunto que está em primeiro lugar no ranking de questões cobradas no Enem. Então, faz parte do cotidiano das pessoas, né? Você analisar gráficos, analisar tabelas, interpretar resultados, né, Marcelo? Com uma porcentagem excessiva entre as outras questões, essas questões de gráficos, elas muitas vezes não necessitam de um aluno uma resolução de cálculo, mas sim uma interpretação gráfica. Justamente. Né? E onde também encontra presente muita parte de porcentagem, assuntos de visualização de leitura, de entendimento, não extremamente cálculo. Isso. Porcentagens, médias, né? Moda, mediana. Isso. São assuntos muito importantes que fazem parte da estatística. Esse assunto é tão importante que ele aparece em duas competências, né? A nossa próxima competência, ela também fala sobre a estatística, noções de cálculo de medida de tendência central, médias, medianas, que é a competência 7, né? Que ela fala sobre compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais, sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas e determinação de amostra e cálculos de probabilidade, para interpretar informações de variáveis apresentadas com uma distribuição estatística. E nas habilidades, né, nós temos também o cálculo das medidas de tendência central ou de dispersão. Quem nunca pegou uma questão do Enem envolvendo moda, média e mediana, né, professor Marcelo? Com certeza. E nossos alunos têm que estar preparados. Por quê? Tem que estar preparado para enfrentar questões de tabelas, vários valores colocados lá aleatoriamente, né? 50, 40 números ali colocados para que você determine a média, a moda, a mediana, que às vezes, se você souber determinar o que é uma moda, uma mediana, vai resolver sem precisar fazer a média, né, professor? Isso, justamente. E além disso, gente, o que vocês têm que ficarem atentos é a questão da probabilidade, que apareceu na última competência, competência 7. A probabilidade, que é um dos assuntos também muito cobrados no vestibular, não só no Enem, né, mas em todos os vestibulares da região, do país, né? E nós, na sala de aula, conseguimos ver a dificuldade que é trabalhar a probabilidade, porque necessita de uma interpretação boa, que o candidato ele consiga ter prática em ler questões, analisar, e ele tem que abstrair as informações e trazer aquilo ali para o dia a dia. A mente dele tem que estar aberta para entender a probabilidade, que não são fórmulas, mas a interpretação é muito mais importante. Justamente, né? Ele é a interpretação associada a propriedades, né? Propriedade da união, isso, né? Probabilidade da união, que a união é caracterizada pelo conectivo ou, né? Isso. Então, quando você... Temos a interseção, o conectivo E, né, professor? Isso, justamente. Que a gente sabe, né, gente? Que até se aplica na biologia, né, professor? Com certeza. Na genética, né? No ou soma, no i multiplica. Então, quem não conhece essas regrinhas? Então, gente, vocês fiquem atentos a questões de probabilidade nas provas, porque probabilidade é assunto certo, né, professor Marcelo? Com certeza. Bom, feras, é bom que, diante de toda essa explanação que foi feita sobre as competências e habilidades do Enem, que você tenha agora, a partir desse momento, uma ideia melhor do que é a prova do Enem, né? Nós fizemos questão de abordar as habilidades e competências para você saber como a prova de matemática é construída. E aí talvez isso faça você se sentir melhor na prova, sabendo os tópicos que serão mais abordados. E tentamos exemplificar com algumas questões até conhecidas, né, para que você veja que essas questões que vocês já tanto fizeram, onde elas estão encaixadas. E uma das observações que podemos fazer é que vocês não tentem fazer as 45 questões uma atrás da outra, que revezem a avaliação. Tentem fazer 10 questões, 15 questões de uma área de conhecimento e depois vá para outra área do conhecimento, para que vocês possam distribuir nesse tempo e não ficar cansativo esta prova. E quantos alunos chegam em sala de aula após a prova do Enem
e nos dizem que não conseguiram chegar nem na metade da prova, né, professor? Isso. Então, isso que o professor Marquirel falou é muito importante. Você procure também as questões, né, que você considera mais fáceis, que você conseguiu interpretar em menos tempo, resolva essas questões, né? Muitas vezes você tem essas questões na prova, sempre tem, todos os anos, e só percebe essas questões quando você chega em casa, né? Então é importante que perceba na hora da prova, né? Isso aí só vai ser possível se você administrar bem esse tempo, ler as questões e fazer uma relação sempre. Lembre-se que no mesmo dia nós temos 2 áreas de conhecimento. Não é só matemática e não é só língua portuguesa. Então, temos que ver essa divisão direitinho. Além disso, gente, chegar no dia da prova com a cabeça tranquila, né? Para fazer uma prova de 45 questões de matemática, professor Marquirel, fora as questões de língua portuguesa, é preciso que o aluno, que o candidato esteja com a mente tranquila, né? Bem confiante, e pelo horário bem alimentado. Bem alimentado, confiante, né? Que tudo vai dar certo, né? Confie no seu estudo, na sua dedicação, né? A primeira coisa, você tem que se sentir capaz, né, professor? Isso. Nós temos que colocar na cabeça que vamos fazer essa prova, estudamos, nos preparamos para isso. Então, não estamos na sorte, estamos por conhecimento. Estudamos, nos preparamos esse ano todo para isso. Então, não podemos chegar lá e levarmos na aleatória. Vamos sentar com objetividade. Isso. Então, desejamos aí uma boa prova a todo mundo, né? A todos, que tenham êxito no vestibular e que todos consigam realizar o seu sonho, né? De ingressar na universidade o ano que vem já, se Deus quiser, né, Marcos? Isso. Sonho torna realidade. Vamos com disciplina chegar a isso aí. Estamos torcendo por todos e vamos lá, Feras, amanhã e botar para frente. Isso. Então, muito obrigado mais uma vez aqui aos professores pelas dicas. Bom, chegamos ao fim de mais um Revisão Globo FM, tirando as dúvidas dos feras que estão passando por essa maratona de provas do Enem. Tenha uma ótima prova. E se você, fera, pegou o programa no finalzinho, não se preocupe. Se quiser ouvir novamente o Revisão Globo FM, é só acessar a nossa fanpage, Globo FM Caruaru. Lá você encontrará a publicação do Resumo Globo FM. Não perca, próximo sábado tem mais. Boa noite e até lá. Revisão Globo FM. Oferecimento Colégio Diocesano de Caruaru. Tradicionalmente inovador. Reservas de matrículas abertas.